Mas o presidente Lula afirmou ontem, quarta-feira, ainda com relação, né, ao nosso assunto passado, que houve apenas um indiciamento ao comentar pela primeira vez a denúncia formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente Lula afirmou ontem, quarta-feira, ainda com relação, né, ao nosso assunto passado, que houve apenas um indiciamento ao comentar pela primeira vez a denúncia formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado de liderar um golpe de Estado à distância, um golpe EAD, um golpe, acho que por Wi-Fi, um golpe pelas ondas da Starlink, não sei. Mas é a criatividade agindo solta, né? Na PGR, na Polícia Federal, na Gestapo, lá no MSTF. Lula ignorou o teor da peça acusatória enviada ao Supremo. É claro, o dia que o Lula lê 270 páginas, eu corto meu saco ao vivo, desculpa a expressão, mas é verdade. Lula ignorou... Se uma pessoa que ignora é o quê? Ignorante. Muito obrigado. Lula ignorou o teor da peça acusatória enviada ao MSTF e insistiu, olha que bonito que ele falou, Lula, insistiu que vai aguardar o julgamento na corte. Ele falou assim, o Lula, vamos abrir aspas para o Lula. Eu não vou comentar um processo que está na justiça. A única coisa que eu posso dizer... Segura o brioco que ele vai cair da bomba agora. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram matar, que não tentaram dar golpe e que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Olha que canalha. Canalha, porque, veja, quem tem que provar é a acusação no processo penal. Ele inverteu o ônus da prova. E como é que... Inverteu o ônus da prova, né? Porque este processo é um... Ele inverteu o ônus da prova num processo que já é um... Mas o PT, ao mesmo tempo que o Lula fala, enquanto eu for presidente, tem presunção de inocência no Brasil. Ah, é? Fala isso para os quase 2 mil que foram presos por causa do 8 de janeiro, presos de baseada. Tem presunção de inocência só se for no... Bem escondido ainda. Porque isso é uma ofensa. Ouvi isso na história em que um homem, um pai de família, sem antecedente criminal, morreu porque o ministro se furtou de cumprir as suas obrigações de juiz, em que uma mãe de família não tem sequer o direito da domiciliar, que goza traficante, falo mais uma vez da Débora Rodrigues, cristã, mãe de família, trabalho fixo, endereço fixo. Por que ele pode ficar mentindo enquanto eu for presidente? Mais uma mentira do filho do Gepeto. Para não falar filho de outra coisa. Aí vem falar com a... Não, pelo amor de Deus. Ó, aí é o seguinte, o PT não disfarçou tão bem. O PT nem se preocupou em mentir. O PT não disfarçou a torcida contra o Bolsonaro e ontem, quarta-feira também, solicitou ao MSTF, o movimento do Supremo Tribunal Federal, já que ele está sequestrado, né, por usurpadores dos cargos de ministro, o PT ele solicitou ao Supremo o credenciamento para a TVPT, tem essa ainda, TVPT. Vá para a PQP que tem a TVPT. Vá para a PQP, porque eu já fui mandado para lá faz tempo. Né? Então o PT pediu por MSTF credenciar a TVPT para transmitir o julgamento que vai decidir sobre o acolhimento da denúncia da PGR contra o Bolsonaro ou não. Que a gente já sabe, né? Como é que fala? É um jogo de cartas marcadas, como dizia a Cátia Cega, não lembra da... O amor
É um jogo de cartas marcadas, não dá pra vencer. Lembra, Ana Paula, dela cantando? O amor é uma grande mentira que acaba em tristeza. Uma grande alegria que acaba em tristeza. Então, são cartas marcadas, né? Então, o PT já quer fazer aí, como dizia o Lula, na época em que ele, né, foi preso, é uma pirotecnia. Agora ele quer vir com a piroquequenia dele. Ele quer vir com a piroquequenia dele. Olha, gente, nós falamos aqui que vai depender de um cálculo político, né? Porque de jurídico não tem absolutamente nada. Mas eu acho que esse cálculo político ele já foi feito. Nós já estamos em fevereiro de 2025, a menos de um ano e talvez 18 meses das eleições presidenciais de 2026, e esse cálculo político já foi feito, na minha maneira de ver. Eles vão até o fim, vão prender, vão condenar o presidente Jair Bolsonaro, a não ser que algum fato político novo e relevante aconteça. Ana Paula, você acha que se o Bolsonaro for preso, um jornalista assim, tipo pensa em mim como exemplo, tem que sair do país? Eu acho. É só uma dúvida boba. É algo que até eu penso a respeito, né? E você eu também já estou longe demais para retroceder. É uma figura muito mais emblemática nesse jogo do que eu, né? Que estou assim modestamente tentando dar minha contribuição, mas até eu já pensei sobre isso. Eu acho que já está decidido, já está feito o cálculo político. Esse cálculo político ele só vai ser alterado se houver um outro fato político relevante e poderoso capaz de mudar essa equação. Quero aqui registrar que, embora o presidente Lula tenha assumido o poder com ânsia de vingança, é incomparável as duas situações. O presidente Lula ele foi condenado em 3 instâncias por atos de corrupção e desvio de dinheiro, grandes quantias de dinheiro que as empreiteiras inclusive chegaram a devolver aos cofres públicos, e isso depois foi anulado, como nós já sabemos. É muito diferente de um ex-presidente da República ser preso por uma invenção de um golpe, ser preso injustamente. Ele se condenado e, ao que parece, está caminhando para isso a passos largos. Ele, se realmente vier a ser condenado e preso, nós estaremos diante da prisão de um inocente. E ele, dentro ele nessas condições, ele se torna um líder político ainda mais poderoso. E acho que sim, correria risco de vida. Você acha que ele se tornaria uma espécie de Nelson Mandela da direita? Se tornaria. O Bolsonaro preso? Ele se tornaria uma espécie de Nelson Mandela? Mas aí tem uma outra questão. Eles estão fabricando um mártir, coisas que mas o mártir morre, a gente tem que ter cuidado. Sim, mas um herói vivo, se morrer é pior, fortalece mais ainda a imagem. O que é mais chocante é que a gente já viu esse tipo de coisa ao longo de toda a história da humanidade, mas eu juro para vocês que eu não esperava que em pleno século XXI ainda tivesse espaço para esse tipo de coisa. E eu ouso dizer que Alexandre de Moraes é talvez a figura mais sombria da história do Brasil. Desde Voldemort. É a figura mais sombria da história do Brasil. Agora, você veja, professor, o Lula, quando foi preso, o Brasil não parou. Muito pelo contrário, deslanchou, igual uma manteiga. Economia voltou. Foi uma coisa assim, nunca antes vista na história desse país. Você acha que o STF ele tomaria essa decisão mesmo assim? Porque se o Bolsonaro for preso, vai acontecer o contrário, o oposto. E aí vai ficar muito escancarado. E o Brasil tem o quê para oferecer como a Venezuela teve nos primeiros anos do regime chavista? Não tem o que oferecer. Pavi, se eles cometerem um erro de prender o Bolsonaro, a situação que vai ficar o país é que, como já está escancarada a perseguição e a maneira como eles estão atuando, certamente a única coisa que poderia dar respaldo para isso seria se a mídia, recebendo uma enxurrada de dinheiro, conseguisse deixar
a totalidade da massa que está mais sem condição de ter acesso à informação, desprovida da demonstração dos fatos que estão acontecendo aí. Aí nós teríamos que ter uma imprensa. Mas tem algumas coisas que para mim são muito claras, e aí não é para polemizar ou para irritar todos. Mas, por exemplo, me incomoda o fato da comparação com Mandela, eu vou dizer por qual razão. Tá? O Mandela foi um comunista. Ele foi um cara que viveu um momento e que a sua grandeza foi que ele conseguiu anular a sua ideologia porque ele enfrentava um regime de um racismo concreto, um regime de segregação racial. Por isso, havia sentido na sua liderança. Ele ficou 30 anos preso e ficou um bom tempo sob um regime que poderia ser dito de tortura contra ele. Quando ele sai, ele acaba assumindo a liderança política que ele poderia ter sido o protagonista de toda a porcaria que o partido dele fez depois que ele assumiu o poder. Porque foi um partido que acabou com a corrupção, acabou a África do Sul com corrupção. O partido dele estragou a África do Sul com um excesso de corrupção, depois que ele se afastou do poder. Mas qual foi a grandeza que o projetou historicamente, além do fato dele ter sido um preso político e ter ficado tanto tempo? Ele teve a oportunidade de se vingar, mas ele não se vingou. Foi um fato em que ele tentou juntar toda a África do Sul, dizendo, vamos esquecer o passado, porque, e é uma conclusão, que é uma frase que eu uso, ele não usou, para retirar dele, porque política não se faz com rancor. É completamente diferente, tanto do caso do Bolsonaro, quanto no caso que, sempre a comparação, por isso que eu tenho medo de fazer a comparação, que a comparação tenta se fazer com o Lula, que ficou 500 dias preso num hotel de luxo, com razão, num processo que ele foi acusado, não por ele ser alguém que contrariava a ordem, ele não era um preso político, ele foi acusado por corrupção e foi demonstrado com provas sobradas. Era assim que estava escrito lá. Ele foi retirado de lá por um erro de endereço. Mas veja, sempre se compara com este senhor que tenta se dizer que ele é o Mandela brasileiro, porque sofreu 500 dias. Só que ele voltou, ele ficou no governo dele, está sendo exatamente o que o partido do Mandela fez na África do Sul. Destruiu a África do Sul. Tá? A África do Sul teve que ser reconstruído depois da porcaria que o partido dele fez, porque foi exatamente quem? Aquela galera comunista que lhe dava suporte enquanto ele era preso político. Foi essa galera que não valia nada que voltou ali e acabou assumindo o poder depois do desaparecimento do Nelson Mandela. Aí vem o Bolsonaro. O Bolsonaro, muitas vezes as pessoas dizem, bolsonarismo, tal. Primeiro, o bolsonarismo é uma ideia. É uma ideia que está corporificada numa única coisa. Nós tínhamos uma estrada que fez uma curva em 2006, quando se denunciou toda a corrupção daquele modelo político e daquela gente que estava no poder, que resultou no mensalão. Mas a curva na estrada significa apenas que ela mudou de direção, mas não é outra estrada. O Bolsonaro, ou o bolsonarismo, representou um corte nessa estrada para construir outra. Essa é a grandeza do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido, ele está sendo torturado psicologicamente, mas se ele for para a cadeia, ali será um outro tipo de liderança e mito que será criado, não comparando com o Mandela, porque o Mandela ele só se corporificou por um ato específico, que foi aquele de não ter se vingado, coisa que jamais a esquerda faz. A esquerda vive da vingança e o Bolsonaro não se preocupa com isso. Então o que ficará claro para nós é que se ele for preso e tentarem anulá-lo, um novo mito será criado em função de quê? Da esperança que nós temos realmente que reconstruir ou construir uma nova estrada. Porque essa estrada já não serve para nada. Eu, particularmente, aí eu me orgulho. Eu falo isso desde os meus 20 e poucos anos, quando eu li a porcaria que foi escrita nessa Constituição com esse sistema político. Essa estrada tem que ser construída. É isso que é o primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.